galerinha, beleza? E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, que todo mundo tenha voltado no final de semana maravilhoso. Eu sei que mesmo tendo que, ficar em casa, naquela chateação, pô, professor, podia ser melhor, né? Poderia ter aproveitado uma festinha e tal, né? Mas a gente sabe que é por enquanto, logo logo isso aí vai passar. Galera, hoje a aula é muito importante, é uma aula extremamente assim, importante de tudo na nossa vida, até porque também das coisas que estão acontecendo. Primeira coisa da coisa que a gente está falando hoje, né? A gente está falando sobre justamente o nosso capítulo de raças e etnias, e a gente vai entrar na parte que a gente fundamental é que hoje em dia se fala tanto, né? Da questão lá do George Floyd, sobre a luta sobre o racismo e tal, e é o que a gente vai falar justamente nisso agora. Por quê? Agora a gente vai entrar, né, no período, vou dar um tempinho para vocês fazerem o seguinte, para acompanhar essa aula, vou pedir que vocês abram o livro justamente no capítulo de raças e etnias e vão até a página onde está escrito segregação, beleza? Todo mundo abriu? Espero que vocês tenham abrido, né? Deu tempo de dar pausa. Galera, a ideia é a seguinte, é que a gente fale justamente desse tema, né? A importância disso. O quanto hoje em dia isso tem repercutido nos jornais, passado cada vez mais, né? A gente sabe que cada vez mais se fala sobre racismo, mas a gente sabe o entendimento sobre racismo, a gente entende qual é a função sociológica do racismo, né? Tem a ver com questão de sociologia? Bem, a gente vai ver isso agora. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ter que entender o que é racismo, né? O que é segregação, na verdade. Né? Segregação, a gente está falando que segregação é quando você separa duas etnias, né? Separa mais uma etnia da outra, uma separação, né? De povos que viviam juntos para agora passarem a viver separados. E aí você tem mulher um abençoado, né? Só assim, gente, não aguenta, vocês aguentam, né? A vontade de segregar esse povo faz. E aí, a ideia da gente fazer... Desculpa. Você tem duas ideias. Segregação, separação, né? De etnias. Aí você tem dois aspectos dessa separação. Ela pode ser voluntária ou pode ser involuntária, né? Quando a gente fala da segregação voluntária, quando você quer segregar, a gente, por exemplo... tem a ideia das aldeias indígenas, reservas indígenas, né, que são povos, né, indígenas que querem voluntariamente se separarem, né, da civilização do povo branco e tal, viverem justamente em aldeias, isolados. Isso é uma característica de segregação étnica, tá bom? Porque você tem etnias se separando e um tipo de segregação voluntária. Assim como você tem os Warriors, né? Lá nos Estados Unidos, que é uma sociedade que vive como se estivesse no século 18, 19, sem celular, sem tecnologia. Eles vivem assim até hoje, né? Eles têm muito da cultura alemã. Então esse tipo assim de segregação voluntária é muito feito justamente, né, para grupos que têm uma questão cultural muito forte, não querem perder muito dos seus laços culturais, né? Não querem perder por quê? Para não e aí eles fazem justamente essa segregação, beleza? A involuntária é justamente quando você tem um aspecto racial aí nela, né? Por quê? Você está impondo, né, sobre um ou o outro, né, uma segregação, e aí entra a involuntária. Como é que ocorre a involuntária? Bem, a involuntária, exemplo disso, a gente tem o apartheid na África do Sul, e aí eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é apartheid, né, que é separar, né, a parte, né, apartheid, que é justamente da derivação de uma palavra inglesa, né, que é separação. E aí o que você tem? O apartheid na África do Sul foi uma lei, né, que ocorria na África do Sul para separação, né? Então você tinha cidades de negros, cidades de brancos, você tinha calçadas de negro e calçadas de branco, assim como você tinha também partes, por exemplo, um bebedouro para preto, para negro, e um bebedouro para branco, né? Isso é o apartheid, segregação. Isso também ocorreu muito nos Estados Unidos durante as décadas de 60, 70, 80, né?
aonde muitos dos negros americanos, né, conseguiram justamente a igualdade racial, assim também como Nelson Mandela lá na África do Sul conseguiu a igualdade entre as raças, beleza? Acabou justamente com essa segregação involuntária. Agora, outra parte a gente vai falar, né, sobre racismo, né? Mas o que é racismo? O que vem a ser racismo, né? Racismo, ele vai ser caracterizado quando você tem uma ideia de uma superioridade de uma raça sobre a outra, né? Ela vai se sobrepor. Mas, Hugo, não existe raça. Não existe raça. Então, vamos pensar assim. É como se uma etnia se entendesse que fosse superior à outra. Mas eles falam que é raça por quê? Dentro das pessoas justamente que pensam sobre o racismo, que praticam o racismo, elas entendem que há a inferiorização da etnia, beleza? E essa inferiorização, eles dão uma designação que é o seguinte, né? E aí vem muito as teorias do evolucionismo, que são raças que ainda, né? E aí identificam como raça, que são etnias que ainda não evoluíram para esse grupo, né? E aí eles tratam sempre como inferiores, e é por isso que tem o nome de racismo, porque vem de uma teoria lá do evolucionismo e tal, que acha que são justamente raças. E porque isso surge muito principalmente no que a gente vê, né, dentro do eurocentrismo, né, que é você, a partir de um olhar europeu, ver o outro, né? E aí a gente cria essa questão racial. Mas isso tem em vários lugares do mundo, né? Se a gente pensar, a questão racial está muito ligado justamente aos aspectos de etnia, né? De você, tipo assim, ter uma etnia aqui, você ter outra etnia aqui. Por exemplo, a gente sempre liga muito a questão de racismo quando a gente vê, por exemplo, um branco, né? É igual agora a questão do George Floyd, né? Você vê um branco inferiorizando, né, um negro. Mas existe outros tipos de racismo, como durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses inferiorizavam justamente os chineses e os coreanos, achando que eles eram raças inferiores. Assim também como os alemães inferiorizavam justamente os judeus como raças inferiores, né? E outros povos também. Mas a questão é o seguinte: tanto o judeu quanto o japonês, né? Você tem ali o coreano branco, você tem o chinês, né, esse amarelado asiático, e você também tem um judeu branco, e aí também o eslavo branco. Então os aspectos em si raciais não só tá ligado à questão, né, da diferença do tom da pele, né? Tá ligado a várias questões, beleza? Então essa questão do racismo, né, tá na ideia de separação de etnias, né? De ter uma etnia superior à outra. Então a segregação é separar essas etnias, beleza? Só que a segregação, você não está envolvendo justamente violência, você só está separando. Você envolve violência quando ela é involuntária, para quê? Para manter essa separação, beleza? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, durante um bom tempo, do início do século XIX, quer dizer, meados do século XIX, início do século XX, você vai ter nos Estados Unidos leis de segregação e nos Estados Unidos. E aí a gente está vendo reflexos disso hoje, né? Essas leis de segregação entre os dois povos, o que mais eles não queriam agredir um ao outro. Existia agressão, e a gente vê justamente na Ku Klux Klan, lá naquele filme que a gente viu, que eu pedi o trabalho. Só que eles queriam só separar. Na ideia do racismo, você tem a ideia justamente de superioridade, né? E aí entra também alguns aspectos da violência, beleza? E aí a gente vai, isso é importante da gente falar, né? Porque dentro desse aspecto de racismo, a gente trabalha com outra questão também, que é estereótipo. A gente cria estereótipos sobre uma outra etnia. Por exemplo, a gente olhar, né, para os negros e achar que todo negro é igual. Não, a gente pode falar que todo negro é igual, porque tem uma mesma etnia. Não, porque cada um tem suas especificidades. Você tem povos negros, civilizações negras diferentes, que falam línguas diferentes, que têm culturas diferentes. É igual você olhar para um negro, né, da Angola, e você vai ter negros lá que é cristão, você vai ter negro que é candomblecista, você vai ter negro lá que é muçulmano. Então cada um tem uma matriz também cultural diferente, por mais que tenham a mesma etnia, né? É igual aqui no Brasil. A gente pode falar que todo brasileiro é igual? Não, né?
Mas aí quando a gente fala, né, que tudo aqui é a mesma coisa, a gente está criando estereótipos, né? É igual quando a gente olha para um chinês, um japonês, a gente acha que tudo é igual. Caraca, como consegue identificar o outro, velho? É tudo a mesma cara. E aí que a gente acaba justamente, de certa forma, praticando o racismo. Por quê? A gente passa só a olhar as outras pessoas como um estereótipo, né? E aí esse estereótipo também ajuda muito a inferiorizar as outras pessoas. Por quê? Esse estereótipo é cheio de ideias pré-concebidas que a gente cria sobre as outras pessoas, né? O que são as ideias pré-concebidas, Hugo? Olha só, é a gente achar que, todo negro é macumbeiro. Não, né? A gente cria uma ideia de inferiorização. E a gente não sabe que macumba é um negocinho assim, uma sacolinha que eles carregavam com um conjunto de amuletos que eram utilizados pelos negros muçulmanos. E a gente acha que tudo é igual, né? E quando a gente cria esses estereótipos, a gente acaba inferiorizando os outros aspectos étnicos, né? Por quê? A gente quer a superioridade da nossa etnia. Um melhor exemplo disso é que durante aqui no Brasil o fim da escravidão, a gente fez o seguinte: a gente substituiu boa parte da mão de obra negra por europeus pobres. Para o quê? Fazer um processo de eugenia na população brasileira, né? Que é o embranquecimento. Você, de certa forma, matar uma parte, né? Não matar propriamente dito, mas você trazer uma grande quantidade de estrangeiros, eles se procriarem em uma velocidade muito maior para poder suprimir justamente a negra e embranquecer a sociedade brasileira. Né? Isso foi feito muito, principalmente no Uruguai, na Argentina. Aqui no Brasil você não teve tanto sucesso em relação a isso por causa da grande quantidade justamente de escravos no Brasil, beleza? Exemplo também é nos Estados Unidos, onde que você tem uma população negra importante, que é uma população negra unida, só que eles são minoria dentro do país, né? Por quê? Cerca de 70% dos Estados Unidos é feito de brancos, né? Da etnia ariana. Enquanto você tem justamente os outros 15% feito de negros e o restante feito de imigrantes, né? Os imigrantes, como os latinos, como os asiáticos, né? E aí a gente não pode criar estereótipos, porque quando a gente cria estereótipos, a gente acaba, de certa forma, inferiorizando, né? Porque a gente não tem o menor conhecimento. E aí quando a gente passa a conhecer, passa a entender, a gente vê que não são pessoas violentas, não são selvagens, né? Que são pessoas educadas, pessoas escritas, pessoas que têm condições totais de viver numa sociedade, né? E aí por isso que a gente nunca deve criar estereótipos. E os estereótipos sempre são geralmente usados pelos racistas, né? Por isso que existe uma grande questão de você justamente ligar o crime, né? O crime organizado, a criminalidade, com a ideia justamente do estereótipo, achar que justamente todo negro é violento, ou que todo judeu na Alemanha nazista era violento, né, ou feiticeiro. Outro aspecto que também a gente tem que destacar é a questão da discriminação. A discriminação serve para inferiorizar outras raças, tá? Você lembra quando a gente falou sobre etnocídio? Né? Essa ideia de discriminação também é muito importante para você justamente produzir o etnocídio, né? Para matar uma etnia, né? Os laços culturais. Então, quando você enfraquece com a discriminação, falando que ela é inferior, que ela é pior, né? Quando você julga grupos, né, étnicos também, você discrimina eles, quando você está fazendo isso, você está inferiorizando, você está acabando com os seus valores. E aí, o que acaba acontecendo? Justamente você acaba produzindo um etnocídio, porque esses mesmos valores não são mais produzidos, não são mais revelados, não são mais carregados, você passa a colocar os seus, né? Então por isso que você tem muitas questões aí de grupos étnicos justamente buscando suas afirmações, né? E para quê? Para relembrar suas culturas, suas raízes e a manutenção disso. Por isso que a gente vai falar de ações afirmativas. As ações afirmativas, galera, são justamente a luta, né, pela manutenção do que? Da sua cultura, da sua etnia e da sua identidade, né? Que são fatores fundamentais para o quê? Reduzir a discriminação, reduzir as ideias de estereótipo, né? E reduzir justamente com o racismo. Então, as ações afirmativas servem justamente para quebrar
toda uma ideologia do racismo, né? O racismo criou toda uma metodologia, uma forma de pensar, e as ações afirmativas de cada etnia servem justamente para quebrar essas formas de pensar. Por quê? Quando você afirma a sua cultura, você demonstra ela para as pessoas, né? E o que era muito comum antigamente é que, por exemplo, na TV Cultura, né, se passava cultos africanos, né? E aí o pessoal olhava aquilo, oh meu Deus, um escândalo. Não, é porque a TV Cultura está passando aquilo, vamos pensar. Talvez seja porque a maioria de nós não frequentamos o centro de Umbanda ou de Candomblé, mas quando a gente vê aquilo na TV Cultura, a gente começa a entender e aí cria, começa a quebrar um pouco de estereótipos, né? Mas uma grande parcela da população brasileira possui cultos de matrizes africanas. E é importante a gente entender isso, né? Porque sempre quando a gente olha na televisão, passam cultos de vários pastores aí, e se deixar também todo domingo de manhã, a gente sempre vê também alguns cultos da Igreja Católica, né? Então por que a gente não pode passar, por exemplo, cultos de outras matrizes religiosas que a gente não vê, né? Pra gente passar mais a conhecer, entender e criar e justamente reduzir esses estereótipos, essas ideias, né, essas ideias impostas por um grupo, né, etnocêntrico e um grupo também racista. E aí, outras ideias também que a gente tem, né, sobre as ações afirmativas, é entender também os grupos que fazem, né, com isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, Panteras Negras. Aqui no Brasil tem uma instituição também, a FUNAI, a CUFA também, né, que é Central Única das Favelas, também servem para poder reduzir as ideias do estereótipo do pobre, do negro, também aqui no Brasil. E você também tem outras organizações sociais também, que são importantes para essas ações afirmativas, beleza? Então elas servem justamente para mostrar a cultura, a identidade, preservar, né? E isso é fundamental, não só para uma raça, mas para todos os tipos de etnias que vivem principalmente aqui no Brasil. E isso que a gente vai falar sobre pluriculturalismo, né? Porque a gente não pode falar de raça, a gente fala de culturas, a gente fala de etnias, de diversidades dos povos aqui no Brasil. E a gente tem uma diversidade enorme aqui no Brasil. E isso é o pluriculturalismo, né? Quando você tem mais de uma cultura. Esse multiculturalismo que a gente se engloba no Brasil. Porque aqui no Brasil você vai ter africanos aqui do Brasil, tanto do período colonial quanto agora contemporâneo, vindos depois das guerras civis. Então nesses africanos você vai ter povos de origem de culto banto, assim também como muçulmanos. Você vai ter muçulmanos árabes, você vai ter muçulmanos turcos, né, e libaneses. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro existe um lugar chamado, né, Saara, que é justamente em homenagem a muitos desses imigrantes libaneses, né, turcos que vieram para o Brasil e também criaram um grande comércio. Você tem os chineses no Brasil, você tem japoneses, você também tem os alemães, você tem os italianos, os portugueses, os espanhóis. Então você tem uma grande diversidade no Brasil justamente de etnias, e isso que formam o pluriculturalismo. E para isso, para a gente não criar segregação racial, para a gente não criar racismo, a gente precisa justamente de conhecer todas as identidades, né, étnicas daqui no Brasil, e a gente precisa conhecer, respeitar, entender os espaços de cada uma delas na nossa sociedade, para que a gente viva uma sociedade plural, que a gente viva uma sociedade mais organizada, e para que justamente a gente não tenha conflitos raciais no Brasil, né? Para não alimentar, né, desorganização, caos, o que a gente vê hoje justamente na questão lá nos Estados Unidos, né? O quanto as manifestações lá nos Estados Unidos já fugiram do controle, né, por causa de questões raciais. Se antes a gente pudesse prever tudo isso, a gente pudesse ter uma sociedade mais igualitária, mais plural, onde todas as culturas se entendessem, se conhecessem, se conversassem, a gente não teria um racismo, a gente não teria uma ideia de segregação, né? A sociedade seria integrada e a sociedade viveria, evoluiria de uma melhor forma, beleza? Então é por isso tão importante a gente estar falando disso hoje e vendo justamente o que acontece nos Estados Unidos. E aí, o que vocês já acham que seriam a solução para o fim do racismo? Um abraço, até a próxima aula.